Sem enrolação, pelo menos da minha parte, vamos de uma vez por todas ao 6º dia da criação, sabendo que esse é o último, já que no 7º dia Deus descansou e os trabalhos se encerram por aqui. Então, vamos lá, mas antes, como já é de costume, me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis Domine, non nobis, sed nomine tua da gloria. The Legend of the Jews by Louis Ginsburg. Se você se recorda, no 5º dia os peixes foram formados da água e os pássaros da terra misturada com a água. Pois então, nesse 6º dia chegou a vez dos mamíferos que foram formados da terra sólida. E da mesma forma que tínhamos um monstro do mar, o Leviatã, e Ziz para os pássaros, na terra temos o Behemoth, que é o mais notável representante dos mamíferos. A força do Behemoth se equipara à do Leviatã, tendo sido ele também impedido, como o Leviatã, de crescer e multiplicar-se. Do contrário, o mundo não poderia continuar a existir. Então, nada de fêmea para ele também. Deus privou-o imediatamente do desejo de propagar a sua espécie. Falando agora um pouco mais desse monstro terrestre, ele é tão grandioso que requer a vegetação de milhares de montanhas para sua alimentação diária. Toda a água que flui pelo leito do Jordão, num ano inteiro, basta-lhe para precisamente um único gole de água só. Mas, lembram que as águas do Jordão iam para o Leviatã? Pois então, concederam a Behemoth uma corrente dedicada ao seu uso exclusivo que flui do paraíso e chama-se Yubal. Como já tivemos spoilers no conto anterior, sabemos que Behemoth está designado a ser servido como iguaria aos piedosos. Porém, entretanto, todavia, antes de desfrutarem da sua carne, os justos irão assistir ao combate mortal e final entre Leviatã e Behemoth como recompensa por terem se privado dos prazeres das disputas dos gladiadores. Agora, se você pensou que só existem as 3 criaturas colossais, o Leviatã, Ziz e Behemoth, saiba que não são as únicas criaturas gigantescas criadas neste nosso mundo. Há inúmeras outras e fabulosas, como o Reem, animal de proporções gigantescas do qual um único casal macho e fêmea existem. Se fossem mais numerosos, o mundo mal teria como manter-se diante deles. A cópula dos Reem ocorre apenas a cada 70 anos, pois Deus ordenou que o macho e a fêmea residissem em cantos opostos da terra, um a leste e outro a oeste. Agora vamos a uma pausa para saber sobre os Reem, já que eles são novos por aqui. No site pantheon.org há um artigo do Dr. Elil Arbel, que também utiliza esse mesmo livro do Louis Ginsburg, e ele nos conta que os Reem são um dentre muitos monstros que foram criados no 6º dia da criação do mundo. E onde eles estão hoje? A resposta é que alguns foram destruídos durante o dilúvio, porém alguns ainda estão conosco. O Reem é descrito como um gigante, ninguém sabe ao certo como eles são. As fontes descrevem como feroz, rápido e indomável. Os estudiosos discutem sobre o número de seus chifres. Alguns dizem que ele tem 1, como um unicórnio ou um rinoceronte. Outros dizem que 2, e que ele poderia estar relacionado com o auroch gigante, uma espécie de boi selvagem que foi extinto no século XVI. Por outro lado, ele pode ser uma criatura puramente mitológica, baseada nos baixos relevos das enormes bestas mesopotâmicas e egípcias, que eram inquestionavelmente familiares aos judeus da era talmúdica. Agora, retornando ao texto original, que nos conta que os Reems vivem nos extremos opostos da Terra, um no leste e outro no oeste, e por 70 anos nunca se viram, até o dia do seu acasalamento, finalmente eles se encontram e acasalam uma única vez, e a fêmea mata o macho com uma mordida. A fêmea fica grávida e sua gravidez dura 12 anos. Durante o último ano, ela não pode andar, apenas rolar de um lado para o outro, e ela sobrevive apenas porque sua saliva rega a terra ao seu
seu redor o suficiente para produzir vegetação para o seu sustento. Em vez de dar à luz, sua barriga se abre e ela morre instantaneamente. No entanto, nascem gêmeos, um macho e uma fêmea. Eles se levantam imediatamente e se afastam, um para o leste, outro para o oeste, até que após 70 anos eles se reencontrem e assim se completa o ciclo da reprodução e sua morte ao gerar um novo casal de gêmeos. Conta que durante o dilúvio, quando Noé recolheu todos os animais na arca, os reins vieram para se juntar à procissão de animais. No entanto, por causa de seu tamanho gigante, eles não cabiam na arca. Mas não fique triste, pois Noé os salvou. Uma versão afirma que ele os amarrou atrás da arca e eles seguiram correndo e depois nadando. Outra versão conta que o dilúvio aconteceu assim que os jovens reins nasceram, então eles eram pequenos o suficiente para caber na arca. Conta-se também que o rei Davi teve um encontro com um reim, quando Davi ainda era um simples pastor. Ele viu um reim adormecido e pensou que fosse uma montanha. Ele começou a escalar e o reim acordou e ergueu Davi em seus chifres gigantes. Davi jurou que se Deus salvasse sua vida, ele construiria um templo para ele, um edifício tão alto quanto o próprio reim. Deus o ouviu e enviou um leão. Como o leão é o rei dos animais, o reim se curvou e a ele, prostrando-se no chão, deixou que Davi descesse de seus chifres, ou do seu chifre. Existe também uma história que conta que um viajante que viu certa vez um reim descreveu-o como tendo 20 km de altura, sendo o comprimento de sua cabeça de 8 km, seus chifres têm uma circunferência de 100 metros e a sua altura é muito maior. Uma das criaturas mais notáveis é o Homem da Montanha, Adene Sadeh, ou simplesmente Adão. Sua aparência é exatamente a de um ser humano, porém ele permanece preso ao chão por um cordão umbilical do qual sua vida depende. Quando o cordão é cortado, ele morre. Esse animal mantém-se vivo com o que é produzido no solo ao redor de si, dentro da distância que sua corda permite que ele cubra. Nenhuma criatura pode aventurar-se a adentrar no território onde está fixado o seu cordão, pois ele ataca e destrói qualquer coisa a seu alcance. Para matar um Adene Sadeh, você não pode aproximar-se dele. O seu cordão umbilical deve ser rompido à distância. Se ao lançar algo que consiga cortar o cordão umbilical desta criatura, aí sim ele morre. Mas não é uma morte silenciosa não, ele morre entre gemidos e lamentos. Certa vez aconteceu de um viajante, mais uma vez um viajante, encontrar-se dentro de uma região em que o animal era encontrado. Ele, que estava hospedado na casa de uma família local, ouviu, sem ser percebido, seu anfitrião conversando com a esposa sobre o que deveriam fazer para honrar o seu hóspede, e eles comentaram que deveriam servir a ele, o nosso homem, nas suas palavras. Agora imagina que esse homem, que não sabia que o nosso homem era o nome dado ao monstro, o viajante pensou que havia caído entre canibais. O peregrino, mais do que depressa, fugiu dali e contam que o anfitrião tentava em vão impedi-lo. Só então, mais tarde, o pobre e assustado viajante descobriu que não havia existido nenhuma intenção de servi-lo como carne humana, mas apenas com a carne de um estranho animal chamado o Homem da Montanha. Agora, retornando a este Homem da Montanha, quem já ouviu diz que é difícil dizer se ele é um animal que deve ser abatido antes de ser consumido propriamente ou se é uma planta e pode ser comida sem nenhum cerimonial. Ainda falando dessas criaturas, existem também as fênix, que entre todos é o mais fabuloso. A lenda conta que quando Eva deu a todos os animais um pouco da fruta da árvore do conhecimento, a fênix foi o único pássaro que se recusou a comer, tendo sido então recompensado com a vida eterna. Depois de viver 1000 anos, o seu corpo se encolhe e as penas caem, até ficar pequeno como um ovo. Esse é o núcleo do novo pássaro. A fênix também é chamada de guardiã da esfera terrestre. Ela acompanha o percurso do Sol em seu circuito, estendendo as suas asas e capturando os raios inflamados do Sol. Se não fosse a fênix a interceptá-los, nem o homem e nem outro ser teria condição de sobreviver na Terra. Em sua asa direita estão escritas os caracteres imensos com as seguintes palavras: não é a terra que me dá origem, nem o céu, mas as asas de fogo. Seu alimento consiste no maná que vem do céu e o orvalho da terra. Uma curiosidade é que seu excremento é um verme cujo o excremento é, por sua vez, a canela usada por reis e príncipes. Tá bom pra você? Enoque também teve a chance de ver as fênix quando foi trasladado, e ele as descreveu como criaturas voadoras fabulosas
monstruosas e de aparência estranha, com pés e caudas de leão e cabeças de crocodilo. Seu aspecto é de cor púrpura semelhante ao arco-íris, seu tamanho 900 medidas. Que medidas eram essas? Não sei, só sei que é assim. Vamos lá. Suas asas são como as dos anjos, sendo que cada uma tem 12. As fênix assistem à carruagem do sol e acompanham-no, levando o calor e o orvalho onde são ordenados por Deus. De manhã, quando o sol dá início à sua jornada, as fênix e os Chalkidri, que são mencionados no segundo livro de Enoque, eles lembram uma espécie de dragão, cantam, e todos os pássaros batem suas asas louvando ao doador de luz, além de cantarem uma canção ao comando do Senhor. Dentre os répteis, a salamandra e o chamir são os mais fabulosos. A salamandra origina-se de uma fogueira de madeira de murta mantida ardendo continuamente por 7 anos através de artes mágicas. Não maior do que um camundongo, a salamandra é ainda assim investida de propriedades peculiares. A pessoa que se mancha com seu sangue torna-se invulnerável, e a teia tecida por ela é um talismã contra o fogo. As pessoas que viviam por ocasião do dilúvio se vangloriavam de que, caso viesse fogo dos céus, protegeriam a si mesmas com o sangue da salamandra. O rei Ezequias deve a sua vida à salamandra. Seu perverso pai, o rei Acabe, havia-o entregue em sacrifício na fornalha de Moloque, e ele teria sido queimado vivo se sua mãe não tivesse pintado o filho com sangue de salamandra, de modo que o fogo não lhe causasse mal. Já o chamir foi criado no crepúsculo do 6º dia da criação, juntamente com outras coisas extraordinárias. Ele tem o tamanho de um grão de cevada e possui a notável propriedade de cortar o mais duro dos diamantes. Por essa razão, ele foi utilizado para as pedras no peitoral do vestido do sumo sacerdote. Os primeiros nomes das 12 tribos foram traçados com tinta nas pedras a serem engastadas no peitoral, e em seguida o chamir passou por entre as linhas gravando-as. Uma circunstância formidável foi que a fricção não produziu qualquer partícula das pedras. Elas permaneceram intactas. O chamir também foi usado para lavrar as pedras com as quais o templo foi construído, porque a lei proibia que ferramentas de metal fossem utilizadas na obra do templo, e esse bichinho ajudou na tarefa. O chamir não pode ser guardado em um vaso de ferro ou qualquer outro metal, porque partiria em 2 o receptáculo. Ele é guardado embrulhado num pano de lã, que é por sua vez colocado num cesto de chumbo cheio de grãos de cevada. O chamir foi mantido no paraíso até que Salomão precisasse dele. Conta que Salomão enviou a sua águia para trazer até ele o chamir, porém com a destruição do templo, o chamir desapareceu. Destino semelhante recaiu sobre Tahash, que foi criado com o propósito único de que sua pele fosse utilizada no tabernáculo. Assim que o tabernáculo foi completado, o Tahash desapareceu. Ele possuía um único chifre na testa, tinha cores alegres como um peru e pertencia à classe dos animais puros. Agora, depois de toda essa história de criaturas monstruosas, você pensa, chegou a nossa vez, chegou a vez da humanidade. Que nada! O autor desse conto resolve voltar a falar das criaturas marinhas. Ele conta que dentre os peixes há também criaturas fabulosas como as cabras do mar e os golfinhos, para não mencionar o Leviatã. Um marinheiro viu certa vez uma cabra do mar em cujos chifres estava gravado: sou um pequeno animal marinho, mas apesar disso atravessei 1.500 quilômetros para me oferecer como comida ao Leviatã. Visualize uma cabra-sereia. Então, é isso que vai aparecer caso você resolva buscar na internet um seagoat. Agora vem a loucura das loucuras. Se prepara. Os golfinhos são metade homem e metade peixe e mantêm até mesmo relações com seres humanos, por isso são chamados de filhos do mar, pois num certo sentido representam a raça humana na Terra. É sério. Às vezes eu realmente me pergunto por que eu continuo determinadas leituras, mas ok, estamos na metade. Vou acreditar que esse áudio não cairá nos ouvidos de nenhum desavisado achando que esse conto é verdadeiro e que bestialidade é aprovada de alguma forma. Com muita determinação e livre de julgamentos, vamos tentar continuar. Bom, embora todas as espécies do mundo animal tenham sido criadas durante os 2 últimos dias da criação, muitas características de certos animais só surgiram mais tarde. Por exemplo, os gatos e ratos que hoje são inimigos eram originalmente best friends. Sua inimizade atual teve uma origem específica. Em um certo dia, o rato apareceu diante de Deus e disse: eu e o gato somos friends, mas agora não temos o que comer. O Senhor respondeu: você está conspirando contra o seu companheiro só para poder devorá-lo? Como punição,
é ele que vai devorar você. Ao que o rato respondeu: ó Senhor do mundo, o que eu fiz de errado? Deus replicou: ah, criatura impura, você acha que me engana? Pois você deveria ter aprendido com um exemplo da lua, que perdeu parte da sua luz por ter falado mal do sol, e o que ela perdeu foi dado ao seu oponente. As más intenções que você nutre contra o seu companheiro serão punidas da mesma maneira. Ao invés de devorar o gato, ele é que vai devorar você. O rato replicou: ó Senhor do mundo, toda a minha espécie será exterminada? Deus explica: vou cuidar para que um remanescente seu seja poupado. Em sua indignação, o rato, depois de falar com Deus e receber a sua punição, mordeu o gato, e o gato, por sua vez, atirou-se instintivamente sobre o rato, perfurando-o com os dentes até matá-lo. Desde aquele momento, o rato tem tamanho pavor do gato que não tenta nem mesmo se defender dos ataques do inimigo e vive escondido. E o mesmo aconteceu entre os cães e gatos, que desfrutavam de uma relação amigável e só mais tarde tornaram-se inimigos. Cão e gato eram parceiros e compartilhavam um com o outro do que quer que tivessem. Acontece que certa vez nenhum dos dois foi capaz de encontrar coisa alguma para comer por 3 dias. O cachorro então propôs que encerrassem a parceria. O gato iria até Adão, cuja casa teria por certo o bastante para ele comer, enquanto o cachorro tentaria a sorte em outro lugar. Antes de se separarem, os dois juraram jamais recorrer ao mesmo mestre. O gato foi habitar com Adão e encontrou ratos em números suficientes para satisfazer seu apetite. Vendo o quanto era útil para espantar e exterminar os ratos, Adão passou a tratar o gato com toda gentileza. O cachorro, coitado, por sua vez, passou por maus bocados. Na primeira noite depois da separação, ele dormiu na caverna do lobo, que havia lhe oferecido abrigo por uma noite. Só que durante a noite o cão ouviu barulhos e foi contar ao lobo, que por sua vez usou o cachorro para expulsar os intrusos, e o cachorro por pouco não perdeu a vida. Desconsolado, o cachorro fugiu da casa do lobo e foi buscar refúgio com o macaco. Este recusou-se a conceder a ele abrigo por uma noite só que fosse, e o fugitivo foi forçado a apelar para a hospitalidade da ovelha. Novamente, o cão ouviu passos no meio da noite, obedecendo ao comando da ovelha. Ele saiu em perseguição dos intrusos, que revelou-se no fim das contas serem os lobos. O latido do cachorro acabou informando os lobos da presença da ovelha, de modo que ele causou inocentemente a morte dela. O cão havia agora perdido seu último amigo. Noite após noite ele saía pedindo abrigo sem jamais encontrar um lar. Ele finalmente decidiu retornar à casa de Adão, que também concedeu-lhe abrigo por uma noite. Quando os animais selvagens aproximaram-se da casa sob o manto da escuridão, o cão começou a latir e Adão acordou, expulsando-os em seguida com seu arco e flecha. Reconhecendo a utilidade do cachorro, Adão pediu que ele permanecesse ali para sempre. Porém, logo que viu o cachorro na casa de Adão, o gato começou a discutir com ele, relembrando do seu juramento. Adão, vendo a confusão, fez o melhor que pôde para apaziguar o gato. Disse que ele mesmo tinha convidado o cão a estar ali na sua casa e assegurou que o gato não perderia nenhum privilégio com a presença do cachorro. Ele queria que os dois ficassem com ele, mas foi impossível acalmar e convencer o gato. O cão prometeu não tocar nem no gato, nem em qualquer coisa destinada a ele, mas o gato disse que não podia viver na mesma casa com o cachorro. As disputas entre cão e gato tornaram-se a ordem do dia. Finalmente o cão disse que não aguentava mais. Chega, pra mim deu. E deixou a casa de Adão, dirigindo-se à casa de Sete. Sete é o terceiro filho de Adão, lembra? Ele foi acolhido com carinho por Sete, e da casa de Sete continuou seus esforços de reconciliação com o gato em vão. Sim, a inimizade entre o primeiro cão e o primeiro gato são até hoje transmitidas aos seus descendentes. Até mesmo as peculiaridades físicas de determinados animais não faziam parte do seu aspecto original, mas devem sua existência a algo que ocorreu depois dos dias da criação. O rato, por exemplo, tinha a princípio uma boca muito diferente da atual. Na Arca de Noé, na qual todos os animais viviam pacificamente a fim de garantir a preservação de cada espécie, o par de ratinhos que estava sentado perto do gato de repente se viu em maus lençóis, pois o gato lembrou que seu pai tinha o hábito de devorar os ratos. Pensando que não havia mal algum em seguir o seu exemplo, o gato saltou sobre o rato, que procurava sem sucesso por um buraco por onde pudesse escapar. Então, por um milagre, apareceu um buraco onde não havia existido nenhum e o rato se refugiou ali. O gato perseguiu o ratinho e, embora não pudesse segui-lo buraco adentro, conseguia enfiar a pata tentando tirar o rato do seu esconderijo. Depressa, o ratinho abriu a boca na esperança de que a
pata entrasse nela e o gato fosse assim impedido de apertar as garras contra sua carne. Mas como a cavidade da boca não era grande o bastante, o gato conseguiu abrir com as garras as bochechas do ratinho. Isso não ajudou muito, pois apenas alargou a boca do rato e a presa acabou escapando. Depois de sua escapada feliz, o rato aproximou-se de Noé e disse: "Ó, homem piedoso, costure por favor a minha bochecha." Noé mandou que ele trouxesse um cabelo do rabo do porco e com este ele reparou o dano. Daí originou-se a linha com a marca de costura na boca de todo rato até os dias de hoje. Que linha é essa? Eu não sei, não implica com esses detalhes, tá? Só vamos. O corvo é outro animal que mudou a sua aparência durante sua estada na arca. Quando Noé pensou em enviá-lo para averiguar o estado das águas, o corvo escondeu-se sob as asas da águia, porém Noé encontrou-o e disse: "Vá ver se as águas baixaram." O corvo implorou: "Não tem outro pássaro que você possa enviar nessa missão?" Noé respondeu: "Meu poder estende-se apenas sobre você e sobre a pomba." Mas o corvo não estava satisfeito e disse a Noé com grande insolência: "Você está me enviando apenas para que eu encontre a morte e deseja minha morte para que minha esposa esteja a seu serviço." Por essa razão, Noé amaldiçoou o corvo da seguinte forma: "Que a sua boca que falou mal de mim seja maldita e seja a sua cópula com sua esposa realizada apenas através dela." Todos os animais da arca disseram amém. E é por essa razão que uma massa de saliva escorre da boca do corvo macho para dentro da boca da fêmea durante a cópula, e é assim que ela é fecundada. Se é assim, eu não sei, mas na história é, tá? Vamos continuar. No todo, o corvo é um animal sem atrativos. Ele permanece hostil com seus filhotes até que os seus corpos estejam cobertos de penas negras, embora, como regra geral, os corvos amem uns aos outros. Deus, por essa razão, coloca os corvos jovens debaixo da sua proteção especial, e do excremento dos filhotes nascem vermes que lhes servem de alimento nos 3 primeiros dias após o nascimento, até que as penas brancas tornem-se negras e seus pais reconheçam-no como sua prole e passem a cuidar deles. A culpa pelo desajeitado saltitar do corvo é dele mesmo. Observando o passo gracioso da pomba, ele ficou com inveja e tentou imitá-lo. Como resultado, ele quase quebrou todos os ossos das suas costas e perninhas, sem nem chegar perto de conseguir qualquer semelhança com a pomba. Sem mencionar que ele angariou contra si mesmo a zombaria de todos os outros animais. Seu fracasso suscitou o escárnio deles. Ele decidiu então retornar ao seu andar original, mas descobriu que havia desaprendido. Como não era capaz de andar nem de um jeito e nem do outro, seu passo tornou-se um saltitar entre os dois. Nisso, vemos quão verdadeiro é que quem não está satisfeito consigo acaba perdendo um pouco do que tem na luta por coisas melhores e mais vultuosas. Dentre os animais terrestres, o novilho é outro que sofreu mudanças com o passar do tempo. Originalmente, sua cabeça era completamente coberta de pelos, mas hoje em dia ele não tem pelos no focinho porque Josué beijou-o no focinho durante o cerco de Jericó. Josué era um homem extraordinariamente pesado. Cavalos, jumentos e mulas não podiam com ele, partindo-se todos sob o seu peso. Porém, o novilho mostrou-se capaz de aguentar o peso de Josué, que em seu lombo cavalgou durante o cerco de Jericó. Em cima do novilho e em gratidão concedeu-lhe um beijo no focinho. A serpente também é diferente do que era no princípio. Antes da queda do homem, ela era o mais sagaz dos animais criados e em aparência lembrava de perto o homem. Andava em pé e tinha tamanho extraordinário. Depois da queda, a serpente perdeu todas as vantagens intelectuais que possuía em relação aos outros animais e degenerou também fisicamente. Foi privada de pés, de modo a não poder perseguir outros animais e matá-los. A topeira e o sapo também tiveram de ser feitos inofensivos de modo similar. O primeiro não tem olhos, do contrário seria invencível, e o sapo não tem dentes, do contrário nenhum animal aquático poderia sobreviver. Agora, se a sagacidade da serpente causou a sua ruína, a sagacidade da raposa manteve-a em posição vantajosa em situações de perigo. Depois que Adão cometeu o pecado da desobediência,
Deus entregou todo o reino animal ao poder do anjo da morte e ordenou que ele jogasse um par de cada espécie na água. Ele e o Leviatã teriam juntos desta forma domínio sobre tudo que tem vida. Quem é esse ele? Não fica claro. Pode ser o anjo da morte e Leviatã, mas acho que faz mais sentido que ele se refira a Deus e Leviatã, que tem o domínio sobre tudo que tem vida. Seguindo a história, quando o anjo da morte estava para executar a ordem divina sobre a raposa, esta começou a chorar amargamente. O anjo da morte perguntou a razão para as lágrimas e a raposa respondeu que estava lamentando o triste destino de seu amigo. Nesse ponto, ela apontou para a imagem de uma raposa no mar, que nada mais era do que o seu próprio reflexo na água. O anjo da morte, em dúvida e persuadido de que um representante da família da raposa já havia sido atirado na água, deixou-a ir. A raposa contou esse truque ao gato, que usou-o também contra o anjo da morte. Assim acontece que nem gatos e nem as raposas estão representados no mar, embora todos os outros animais estejam. Porém, se você se lembra, no conto anterior estava escrito que era a doninha que não tinha representante. Vai entender. Vamos continuar a história. Quando passava os animais em revista, o Leviatã notou a ausência da raposa e foi informado do modo astuto pelo qual ela havia se esquivado de sua autoridade. Ele enviou peixes grandes e poderosos na missão de atraírem o ausente para dentro da água. Andando na beira da água, a raposa notou o grande número de peixes e exclamou: "Feliz de quem pode, quando quiser, satisfazer sua fome com peixes como esses." O peixe disse-lhe que bastava que ele o seguisse, que seu apetite seria satisfeito com facilidade. No mesmo momento, informaram a raposa da grande honra que a aguardava. O Leviatã, disseram eles, estava às portas da morte e ele os havia enviado a fim de designarem a raposa como seu sucessor. Olha o papo. Os peixes estavam prontos para carregar a raposa no dorso, de modo que ela não precisaria temer a água, e assim conduziriam-na até o trono, que ficava sobre um enorme rochedo. A raposa cedeu às persuasões e desceu até a água. No mesmo momento, um sentimento incômodo tomou posse dela. A raposa começou a suspeitar que as mesas haviam sido viradas e que ela estava sendo feita de caça ao invés de fazer os outros de caça, como costumava acontecer. Ela insistiu que os peixes lhe contassem a verdade e eles admitiram que haviam sido mandados para prendê-la para o Leviatã, que queria o seu coração a fim de se tornar tão esperto quanto a raposa, cuja sagacidade ele tinha visto muitos louvarem. A raposa disse em tom de repreensão: "Ah, mas por que não me disseram a verdade de uma vez? Eu poderia ter trazido meu coração comigo para o Leviatã, que teria me coberto de honras. Agora vocês sofrerão por certo grave punição por não terem trazido comigo meu coração." As raposas, vejam, não carregam seus corações consigo, mas mantêm-nos num lugar seguro e só quando precisam do coração retiram-no dali. Os peixes nadaram depressa até a praia, onde deixaram a raposa para que ela pudesse ir buscar o seu coração. Mal havia colocado os pés em terra firme e a raposa começou a saltitar. Quando mandaram-na ir buscar o seu coração e segui-los, a raposa respondeu: "Tolos! Como eu poderia tê-los seguido água dentro se o meu coração não estivesse comigo? Ou existe, então, alguma criatura que possa sair por aí sem coração?" Os peixes responderam: venha de uma vez, isso é brincadeira sua." Retrucou a raposa: "Tolos, se eu fui capaz de passar a perna no anjo da morte, eu não passaria em vocês?" Os peixes tiveram então de voltar fracassados em sua missão, e o Leviatã não teve escolha a não ser confirmar o julgamento provocador da raposa. De fato, a raposa é sagaz de coração e vocês, tolos. E assim terminamos a história. É isso, passamos o 6º dia da criação falando de monstros gigantes e histórias de animais e nada da criação do homem. Pois bem, sabemos que nada foi criado no 7º dia. Então terminamos essa nossa jornada da leitura do 1º capítulo do livro As Lendas Judaicas. Eu resolvi fazer essa leitura em conjunto com você, e assim como acontece com a maioria dos livros, é só lendo para descobrir se o livro nos interessa ou não. E chegamos em um ponto em que preciso admitir que a leitura de todos os contos não vai rolar. Se eu continuar, vou escolher apenas os contos que me interessam. Agora, para não ser injusta e você terminar achando que esse livro de contos pulou a história da humanidade,
Preciso te dizer que, apesar desse conto que lemos hoje não falar da humanidade, o homem ganha um capítulo especial para a sua história que continua no capítulo 2, com os seguintes contos chamados O Homem e o Mundo, a Criação de Adão, A Alma do Homem e o Homem Ideal. Depois disso vem um conto sobre a queda de Satan, um conto sobre a mulher e por aí vai. No meio desses, deve ter algum interessante e se tiver, eles aparecerão por aqui, mas por hora vou me organizar para a leitura do C.S. Lewis. E aqui com esse áudio finalizamos o primeiro capítulo com os contos das lendas judaicas. Nos encontramos nos próximos áudios e também no Instagram. Até breve! Um aviso importante, nesses áudios das lendas judaicas, estou fazendo a leitura de nomes e palavras da maneira que se lê em português, e algumas vezes no inglês, porque o meu livro é em inglês, ao invés de ficar tentando interpretar cada uma delas no hebraico ou no seu idioma original. E decidi fazer dessa maneira porque eu não possuo conhecimento do hebraico e também porque a pronúncia inexata das palavras não altera o sentido da história. Dito isso, vamos àquele aviso tradicional. Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Se você ficou curioso sobre esse livro que reúne as lendas judaicas contadas aqui, não deixe de ler a versão original. O livro utilizado por mim é a versão em inglês do e-book The Legends of the Jews, escrito por Louis Ginsberg, de 1998. Confira na descrição desse áudio todas as informações sobre essa edição que serviu como base para eu te contar essa história. Por hoje ficamos por aqui, mas te espero nos próximos áudios. Até lá!